Ah, qual é? Ele tem 1,89. Fica bem até de jaqueta. Acho que vai ficar bem. Tem 1,93. Ah, droga. Algum problema? Não. Oportunidade, talvez. Oi, e aí? Tô animada pra essa noite. Eu também. Eu liguei pra falar disso. Eu sei que eu disse que a gente ia jantar, mas eu sei que você quer que eu me abra, então eu pensei que a gente pudesse compartilhar o meu amor pela arte. Conta comigo. Tá bom, então. Te encontro às 8, tá? 7. Ou 7. Eu te vejo às 7. Tá bom. Até às 7. Tchau. Sabe, você é um bom super-herói. Valeu. Realmente um bom super-herói. Valeu. Mas acha mesmo uma boa ideia levar sua namorada quando vai lutar contra o crime? Eu vou contar pra Patty que eu sou o Flash. O quê? Não é uma boa ideia? O que vocês acham? Só digo uma coisa. Ela meteu bala no Demônio da Areia, Rei Tubarão e Harry. Então ela pode sim fazer parte da equipe Flash. Beleza. Valeu, Cisco. Então tá. Valeu, galera. Eu vou lá então. Vou contar pra ela.